Eu adorei, ai lá, mamaju, xaguiã, mamaju, xalupã. Adorei, ai lá, mamaju, xaguiã, mamaju, xalupã. Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã e estamos aqui no nosso giro pela região dos Lagos. E hoje tive o prazer de conhecer na semana passada o Ogã Francisco Apoena Meireles, aqui em Búzios. E a gente marcou essa conversa, essa entrevista para hoje. E nós estamos aqui para saber dele como é que é essa história. Ogã Meireles, como é conhecido, radialista, dirigente da FUNA, que é a Federação Umbandista de Matrizes Africanas, que tem mais de 50 anos de existência, radialista, enfim, é o homem das 1001 utilidades. Vamos começar pelo começo. O senhor é Ogã da onde? Da casa de quem? Quem é o seu axé, suas tradições, enfim. Em Mutumbá, meu calopé a todos, em Mucuyu. Meu respeito também quem está aqui assistindo, estamos aqui ao lado também. Um Ogão, duas Yalorixás, né? Estando aqui nos nossos estúdios. Em Mutumbá a todos aí presentes. Sim, meu pai de Sanã, eu sou Ogã Meireles, né? Confirmado, o primeiro Ogã confirmado do senhor Atojide, no Molu, hoje em memória. Então, isso já tem, sou de 18 de agosto de 76. Caramba, tá velho. Sim, mas e como é que você chegou lá no Candomblé? Sim, como é que foi esse processo? O processo, na verdade, eu nasci na aldeia Chavante, né? Por isso me chamo o nome Apoena, né? Sou filho carnal do saudoso Apoena Meireles, que era o nosso presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, até o qual hoje não tem nenhum empossado ainda, a não ser interino. Então eu nasci numa aldeia Chavante e vim de lá para cá com meus 4 meses de idade, trazido pela minha tia Iná Meireles, de Iemanjá Ogunté. Opa! Essa tia hoje também em Orum me trouxe, através do meu avô Francisco Meireles, né, que foi o que ajudou a fundar com Rondon a FUNAI. Então a história começou com, não foi nem a FUNAI, foi o SPI, Serviço em Proteção aos Índios, que foi o professor Francisco Meireles, meu avô, que foi o pessoal, na época, Rondon, né? Não tive o prazer de conhecer, porque quando eu completei 1 aninho de idade, eu perdi meu avô. Sim. Então, nessa foi só o momento de estar vindo para o Rio. Minha tia de Iemanjá me trouxe, porque eu era muito doente, numa aldeia indígena, muito pequenininha, ela me trouxe aos meus 4 meses de idade, aos braços, meu avô me trouxe com ela, para minha avó me criar, minha avó carnal. Né? Minha avó carnal era Madogi do Abaloaê, foi a última pessoa iniciada por Cessé de Angola, né? Que foi uma das últimas filhas de Siriaco, na parte Angola. Sim. Né? Mas aí, ela já chegando aqui, já uma Yalorixá, com casa aberta, já em Campo Grande, Rio de Janeiro, parte Angola, e aí, no meu crescimento, eu era muito doente, vivia com bronquite, morrendo e vivendo. Foi quando, em 76, quando eu estava com meus 7 anos de idade, tinha uma festa na sala, no Candomblé, ou seja, no barracão, né? Chamado, na minha avó Madogi, chamado Elubagel Cocuanda, que se chama na parte Angola. Cocuanda. E nisso aí, a minha madrinha, né, de Crisma, de Xangô, que me cria, né? Foi madrinha de batismo. Eu aí passando muito mal, com a mulher na sala, muito mal lá dentro, morrendo e vivendo. Foi quando o Baloê virado me buscou lá dentro, mandou me buscar lá dentro do quarto, me abraçou. Né? Isso tudo comigo.
E dali, meu pai, começou a minha história espiritual, que eu dali já nem voltei para dentro, já fui para dentro do roncó ali, né? Com certeza me deram um banho, me deram alguma coisa. E o Baloei, naquele momento ali, já me suspendeu em sala. Estava presente na época o seu Luiz Bambala de Gonzaga, seu Ogan Arranha, que eu tenho hoje, né, como histórico realmente na época, lá comigo, né, e naquela época a fotografia antiga que não se revelava, né, aquelas fotografias antigas. Enfim, e aí, rapidamente, né, procederam que eu teria que me confirmar. O Baloei, ele no caso já estaria me suspendendo naquele momento, né? Sim. E eu sei, meu pai, que dali para frente foi marcado certamente, né? Eu, pequeno, provavelmente ali todo o procedimento espiritual, eu aí, na minha confirmação até hoje, não tive mais crise nenhuma. Médico nunca mais fui, e foi o meu primeiro acontecimento na parte espiritual, né? Então, como eu lhe falei, então eu fui confirmado pelo primeiro Ogan, né? De seu ator Gidê, embora em época o pessoal dizem, os antigos, hoje comentam, não me pergunte por quê, mas fica assim em tese, que não existe digina, né? É assim para Alaquetu. Eu já me fui confirmado na parte Alaquetu, mas ele já veio com essa digina Gidê, ali se ficou, né? Então aí eu sou o primeiro Ogan, né? Dele hoje em Orum, né? Então também me deixa muito triste, tenho 8 anos, né? Que eu venho perder minha avó, Madogi, né? Minha avó carnal. Então aí foi aonde eu comecei também agora ter parado, porque o ritmo Angola tem um procedimento muito diferenciado, né? É muitos anos parado com uma coisa, você sabe muito melhor do que eu sobre dentro dessa nação. Eu não sei, então, não. digo que é mais ou menos isso, né, meu pai? Então aí, nisso eu já estava e aqui. E para que santo que o senhor carrega? Seu? Sim, eu sou do Xaguian com Emanjá. Do Xaguian com Emanjá. Sou do Xaguian com Emanjá. Né, Ogan, né? De Omolu, do Xaguian com Emanjá, o Candamolu. E aí, nessa tese que eu perco minha avó, já estava aqui na região dos Lagos, residindo, né? Calma que a gente vai chegar lá. Aí o senhor confirmou lá com seus 7 anos de idade, sim. Não teve mais crise, não teve mais bronquite, não morreu mais. Nunca, não tem histórico para entrar em UPA, em hospital, sim. Nada que me... E aí seguiu a vida ali na casa de santo da sua avó, sim. Até a maioridade, ou ficou por lá por sempre? Sim, ela me criou, né? Sim. Meu pai, ela me criou, né? A partir daí, a minha tia com o meu avô me trouxe, né? Como família, né? Como ele disse, sim. Minha tia Iná Meirelles, de Major Gunté, e me trouxe aos braços. E aí minha avó disse, só tira ele daqui por morte. Nem meu pai, como presidente da FUNAI em época, conseguiu me tirar, que me levasse de volta para a aldeia. Sim. Embora tive convite para estar trabalho junto à aldeia, mas enquanto ela viva, eu sempre fui a companhia dela em Campo Grande. Sim, né? Perfeito. Então aí por esse motivo foi respeitado a não retirada minha, sim, enquanto sim. Vida ela estivesse. Sim. E aí com o falecimento da sua avó, a casa continuou, não continuou, está parada? Tá, meu pai, está parada porque o que aconteceu? Foi uma coisa muito assim rápida, né? E aí nisso também, logo depois perco a minha tia Iná, que rodou-se também, né? E aí ficou para mim sozinho esse sobrecargo, né? Para tocar essa responsabilidade até então. Sim. E eu aqui na região dos Lagos também com a minha vida assim já ativa, né? De trabalho, né? E aí veio acontecendo várias outras situações. Sim. Eu tive que no momento deixar um afilhado tomando conta do sítio, né? E deixar as coisas se transcorrerem até Orumilá ver aí o que vai se interceder dentro da situação. Tá certo. E essa mudança aqui para Araruama, como é que foi esse processo? Sim, a minha avó, né, disse para mim, como aqui Araruama é uma terra indígena, e aí eu vim descobrir que em Araruama tem um museu do índio, mesmo que não funciona muito, mas existe. Eu vim dar um passeio como, né, assim, uma pessoa normal como qualquer um. Não, nós somos normais. Não, eu digo assim... Mais ou menos normal no sentido histórico de trabalho, sim, né? Sim, não sim. Pela FUNAI, quando eu entro em sala que deparo, vejo lá atrás
a terceira sala uma foto de meu avô. Olha só. Aí eu fiquei assim na hora. Observei, eu digo, falei, é mesmo? Eu confirmei, porque foto preto e branco, né, meu pai? Antiga, Sim, você sim. fica assim meio que assim, será que é? Será que não é? E o presidente em época, isso há 3 anos atrás, né? Nossa. Na época deve ter mudado já o governo, mudado tudo. Depois de muito tempo eu me apresentei, dizendo que eu era neto provado, né? E a pessoa ficou assim. E aí minha avó disse, meu filho, que eu não chamava ela de vó, de mãe, né? Então mãe, não tive a palavra avó, hoje eu falo, mas com ela era mãe. E aí eu disse assim, mãe, ela disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um presente antes, né? Eu quero que você more em Aruama, ou passe por lá, que tem uma história minha com seu avô lá, mas aquilo não me ouvia, né? Mas não tão ligada, sabe? Eu ouvia por ouvir. Eu digo, mas mãe, como é isso? Tem. Eu queria muito que você passasse um pouco para Aruama, meu filho, porque você vai ter uma história lá. Eu escutei. Aí um belo dia, ela sempre fez as coisas assim, muita só, e quando via, pai, estava feito. Ela não perguntava, ela agia, depois de agir, estava resolvido e acabou. E ela me disse assim, ó, eu ouvi um anúncio, né, com um comunicador de rádio na época no Rio, Solange Aço, não estou aqui fazendo propaganda, né, mas assim, em termos de venda, minha mãe comprou 3 terrenos em Araruama, mas na verdade ali é considerado Saquarema, e o documento, quando fui buscar, não era Araruama, era Saquarema. Mas enfim, estava comprado. Sim. E eu vim, e aí na época eu estava trabalhando, né, eu era executor de trânsito. Executor de trânsito, pai, é aquele que executa na prova final. Na prova, no caso, que você vai fazer baliza, é a prova final na parte do Detran. Você é daquela turma eu era ali? Isso, de 4 bases de época. Então, na época, eu era escalado, como todos nós éramos. Por sorte, tu era de Oxaguiana, né? Porque o nome deve ter rolado aí. Aí era assim, pai. Você só sabia o plantão, era todo domingo as provas, né? Então você só sabia no sábado, depois de 1h da manhã. Ué? Você não sabia para onde ia. O motorista te apanhava, mas assim, era próximo. Sim, mas sim. Você só sabia a sua escala depois de 1h da manhã. Tal. Aí então eu fazia toda essa região, Araruama, Barra Mansa. E aí nisso foi quando eu me animei e falei, vou parar um pouco em Araruama, né? Porque comecei a ficar escalado muito em Araruama e comecei a gostar da cidade, né? Sim. Então vim para cá na época casado, né? Casado, então eu saí de Campo Grande, casado, né? Com família, e aí eu vim morar de aluguel até que se construísse alguma coisa nesse terreno que minha avó Nos tais me 3 deu. terrenos. Isso. E aí, o que acontece? Como Araruama também é um local, pai, que para trabalho, né, eu digo assim, a pessoa que está em companhia é uma situação muito fechada, que é a parte política. Então é prefeitura, é colégio, não tendo isso. E aí, no caso, a minha companheira na época não quis ficar. Na época, não tem, é só promessa. Né? Eu disse, então a gente volta para o Rio, mas aí o que acontece nesse meio tempo, meu pai? Acontece nesse meio tempo, eu acabo conhecendo uma pessoa que trabalhou com meu falecido pai em Brasília, que tem um sítio, uma fazendinha em Aruama, resolveu me vender. Olha. Resolveu me vender, eu digo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar isso? Né? Não tenho dinheiro, mas aí foi uma fase que, assim, Luiz Astro, né? Ele também de idade, uma pessoa espiritual também, né? Espiritualista assim não. A gente conversa, a gente se acerta, mas eu quero que você fique com essa propriedade. Aí conversamos, eu acabei aí adquirindo essa propriedade maior, que é em Araruama, e aí me prendeu, pai, porque eu não tenho família, sangue aqui no Rio de Janeiro, a não ser meus 2 filhos, mas irmãos, né? Eu não tenho essa condição de ter eles para cá, para a gente poder estar montando. Aí me veio várias ideias, agora eu fico em Araruama, já que a família retornou, já comprei essas 2 propriedades, eu vou ficar aqui. Aí veio várias ideias, né? Quando veio o convite para me ser diretor da federação, né? E diretor de axé também em outros departamentos, né? Dentro de axé, eu falei, eu acho que
eu vou unir o útil ao agradável e espiritual. Já que o orixá me deu a oportunidade de eu comprar isso aqui, vamos tentar fazer um projeto dentro disso aqui. Mas aí o tempo foi passando, anos foi passando, veio pandemia, e difícil, né, pai? A gente conseguir, o senhor sabe como é que é difícil reunir o pessoal de matriz africana para se decidir alguma coisa. E sozinho a gente não consegue nada. Sim, é difícil. Né? Aí a Araruama nunca teve uma passeata, o qual eu consegui organizar dia 11, onde eu tive o prazer de conhecer Mãe Cirlei, meu pai aqui, saíram daqui para lá, né, participar e conhecer, o qual também, né, nós estamos juntos no projeto de minha mãe, porque é uma pessoa também, né, que gosta e tem a dedicação ao orixá. E Iemanjá, eu tenho uma coisa comigo, né, que não tem nem palavras. Então, eu disse, minha mãe, estarei, todo momento que estarei, mesmo não estando perto, me avise, que eu estarei sempre em companhia com a senhora aqui em Búzios. Eu já tive aqui, eu já fiz umas entrevistas em Cabo Frio, eu já fiz a entrevista com o pai Marcelo de Airá, em São Pedro da Aldeia. Tive o prazer de conhecer. Tive com o pai Marcelo de Logunedé, em Cabo Frio. Tive o prazer de conhecer também, todos dois. Estou tentando falar com o pai de Oiá, eu esqueci agora o nome dele. Cabo Frio? Não é de Cabo Frio, não. Mas, enfim. Sim. Mas eu não consegui ainda. É muito pouco trabalho, e eu queria saber se você tem isso, você consegue descrever uma característica do candomblé aqui na região dos lagos, fora do centro do Rio, as dificuldades de aquisição de material, de folhas, de bicho, porque um monte de gente com quem eu conversei relataram justamente esse tipo de dificuldades, que é a aquisição do material de ritualístico. Sim. Né? Eu morei 4 anos em Iguaba e a gente não conseguia, para conseguir o material era uma dificuldade danada, a loja só abria depois de meio-dia. Enfim, aí abriu uma nova, mas também não durou, fechou. Quer dizer, o que eu sei é que existe uma quantidade considerável de terreiros, de casas de santos, e não existe esse tipo de estrutura comercial para sustentar esse terreiro. Essa impressão minha é correta ou não? É verdade. Inclusive eu conheci a pessoa que já, se não me falha a memória, foi a primeira pessoa que realmente distribuía em Iguaba Grande, que é Alexandre, né? Inclusive ele toca banto, né? Vamos dizer, a etnia banto. Ele é Angola. Então ele disse para mim, e realmente tinha uma loja, que ele tem um sítiozinho também que cria em Rio Bonito, que aí tem que encomendar, e aquela série de dificuldades, e às vezes o zelador precisa daquela questão para o momento, ou para outro dia. Sim. Então realmente existe essa grande dificuldade. A Araruama nós só temos o Marcelo, que hoje conseguiu predominar essa área toda, porque o Marcelo o que fez? Ao lado da casa de erva dele, ele tem um terrenozinho que ele tem ali, tudo a tempo e a hora, e entrega 24 horas. Não estou aqui fazendo propaganda, tem minuto. Não, isso é uma informação importante. E é verdade. Então, é dificultoso, né? Sim. Região dos lagos, inclusive ele me disse, né, outro dia, que está fazendo de Macaé a São Gonçalo. Nossa Senhora. Porque a entrega, a questão da dificuldade, porque Rio também, se o pessoal se integra muito, é o quê? O Mercadão. Aí o Mercadão já tem aquela popularidade interna e cheia, quer dizer, e aquele detalhe que eu falei para o senhor, você precisa para daqui a pouco uma emergência, como faz? Sim, quem precisa de um frango precisa ir para agora. É isso? E aí vai buscar onde? Sim, verdade. Então, realmente, como você falou também, eu disse a ele, mas que hora abre o seu comércio, Iguaba Grande, o Alexandre? Pai Meirelles, 11 horas.
Então depois do almoço. Pois é. Mas assim, fiquei assim, sem palavras. Tá difícil, né? Sim. Muito difícil. Sim. E aí é onde às vezes é mais fácil a pessoa, ou tem pessoas, né? Que às vezes preferem lá no Rio. Tem casa aqui na região do lago, casa no Rio, dorme lá 2 dias antes e vem e traz os animais ali ao lado porque é mais garantido. Sim. Então realmente existe. Não, e não é só animal, tem a questão das folhas também. Sim. Não é? Tudo. Você conseguir folha, às vezes minha irmã mora em Iguaba. Eu falo, às vezes, faz aí um saião com oriri. Eu falo, para arrumar isso aqui é muito difícil, não consegue. Enfim, ela já tem plantado em casa, agora. E essa informação procede sim, pai. Quem informou, conversou com o senhor, realmente falou a verdade dentro desse contexto aí. É difícil. E por que o senhor, que já conhece tanta gente, não investe numa coisa assim? É o que eu falei com o E senhor. tem terra? Sim. Pelo menos nessa parte das plantas? Sim, eu ouvi, né? Assim, eu tenho muito essa coisa desse comentário justamente quando eu estou em reunião no Rio, porque eu tenho muitas pessoas que, como eu falei para você, dupla, né? Residência Rio, região dos lagos, né? Então, eu realmente penso hoje, né? Em ter dentro do projeto uma partezinha para funcionar esse lado, né? Esse lado dessa administração da questão de erva. Então, tudo aquela questão, né, meu pai, de uma estrutura e o companheirismo. Você tem que ter alguém junto, porque o que acontece aí? Sim, né? Verdade. Eu, por exemplo, às vezes, como agora, fui ao Rio terça passada e retornei ontem, né, de madrugada. Então, assim, eu fico pensando, tem que ter alguém ali ao seu lado para dar um suporte, dependendo do que for montar. Animais, por exemplo, não pode ficar sem água, sem ração. Não, essa questão, eu já tive sítio, e a ideia era essa, não era para produzir, para vender nada, mas para ter. Sim. Eu aprendi que aquilo que você não gasta, você também está ganhando. Sim. Não é? De botar lá meia dúzia de galinha para produzir ovo, essas bobagens. Tem um retorno, né? Tudo Mas é um negócio que te prende 24 horas por dia, você não pode... Pensar em viajar? Não. Fora de cogitação. Então é um empreendimento realmente que precisa não só de investimento material, sim. Não só de recursos humanos, mas precisa de uma estrutura muito bem aparada, mas não é impossível Sim. de se fazer. Principalmente para, pelo menos, se ter uma referência Sim. de um local onde as pessoas possam achar pegar um telefone, alguma coisa a tempo e a hora, né? A tempo e a hora. Verdade. Mas, enfim, quem sabe é o Chaguian. É verdade. Você já sabe que o Chaguian não brinca em serviço. Qualquer hora você vai ter uma surpresa por aí. E o que você acha? Você já está bem cacurucaia, como se dizia antigamente, dentro do santo. O que você acha que mudou no candomblé, que mais... Se é que mudou, né? Se você acha que mudou. Se você acha que mudou, o que é que mais lhe espanta nessas transformações? Meu pai, eu como venho de uma criação, né? Vamos dizer, de uma educação antiga. Então, às vezes, você se depara com algo, às vezes, que se estranha, não é? Que se estranha. Aí eu fico assim, sendo que como dirigente, né? Como diretor, né, de federação, às vezes eu entro no local e fico assim, porque o que acontece hoje, meu pai, infelizmente, eu tenho o cuidado da gente, eu, por exemplo, da inimizade espiritual com a pessoa, que geralmente é muito, porque eu ainda sou daquela época, ainda tenho aquelas amizades antigas, né? Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que, inclusive, mandou ele dar um abraço, né? Conversei com o senhor antes da entrevista.
né, me falando a pessoa do senhor desde lá, né, do Rio. Ele disse que hoje estaremos tomando um café, mas Muito aí obrigado. Me falando sobre, né, o grande respeito, que hoje é difícil, né, meu pai, as pessoas quererem escutarem a realidade, quererem escutarem um conselho da verdade. Então isso traz um desconforto muito grande, né? Então quando eu entro no barracão fico muito triste quando às vezes assisto algo. Eu prefiro fazer o quê, meu pai? Saio, entro na condução e me retiro, porque hoje ninguém tem mais respeito, o pessoal hoje não sabe se expressar, né? Vem logo com 4 pedras na mão para não dizer o demais, e aí se eu partir para o outro lado, o que vai acontecer ali? Vamos se arrumar um problema administrativo. E aí, o que acontece, meu pai? Sim. Torna-se uma coisa, né, desconfortável. Então, acho que mudou muita coisa, meu pai, da antiga, né? É difícil você chegar hoje e assistir o que eu assisto, né, quando cheguei, né, na sua casa, e ver a realidade do respeito lá de trás, né, a conversa, o nome, a pessoa. Então isso é uma parte que dentro da social, isso é que me faz ainda ter a credibilidade de acreditar na matriz africana, no nosso plano maior. É isso, né? Eu sou aqui uma prova viva de hoje, lá de trás. Mas isso não é fácil. Essas coisas não... Nada, absolutamente nada do que diz respeito às religiões de matriz africana foi fácil e é fácil, não é? Eu não vou dizer adversário não, porque a gente não tem mais adversário. Hoje a gente tem inimigos, né, que são declaradamente, sem nenhuma vergonha, dispostos a acabar mesmo com as tradições, de apagar toda a contribuição da cultura preta no Brasil, na construção da riqueza do país, na construção desse legado cultural, espiritual que é gigantesco, e eles são dispostos a nos exterminar mesmo. Então a gente precisa marcar uma posição firme, marcar uma posição de observação muito presente, principalmente, que eu acho que é o nosso papel no combate ao misticismo, né? As pessoas não podem, como disse um babalorixá amigo meu, que eu tenho grande consideração, que é o Babá Geraldo de Iemanjá, ele falou, eu não sei, eu posso não saber o que é o candomblé, mas eu sei o que não é candomblé. Né? E eu acho que a gente está mais ou menos nisso. A gente sabe o que não é, né? Então, a gente está na luta, é uma luta, não é de hoje essa luta, minha avó era menina e já tinha relatos sobre isso, de polícia invadindo o terreiro, prendendo pessoas manifestadas com Exu, tudo isso. E a gente continua fazendo essa resistência e o nosso papel como crente, como militante, como trabalhador de axé, de observar sempre essas coisas. E para a gente não se alongar muito mais nessa conversa, queria que você deixasse eu sempre falo que não é conselho, uma sugestão. Pessoa que está querendo hoje entrar para uma casa de axé, seja um Ogã, seja um Equé, seja um Vodunce, que está querendo, que precisa, que gosta, que necessita, enfim, seja qual for o motivo, o que essa pessoa deve esperar das religiões de matriz africana
Aqui no Rio, no Brasil, enfim, o que você, da sua experiência, do seu conhecimento, o que você poderia orientar? Eu acho hoje, meu pai, que primeiramente, né, todo o abião, né, que seja ou a pessoa que seja consulente, que esteja chegando numa casa, seja ele qual for a etnia, Queto, Angola, Jeje, Nagô, que chegue primeiramente, que se achegue à casa, conheça a casa, conheça a zeladora, né, porque hoje é muito difícil existir aquela zeladora mãezona, né? Aquela zeladora mãezona é aquela que te abraça em qualquer momento. Então, essa é a zeladora mãezona que realmente a pessoa tem que conhecer aonde? É dentro do EBE, é dentro da casa do Ilê Axé. Não adianta a pessoa chegar hoje, porque chega, vai, assiste, se agrada, festa, se bonito, encanta, mas ali e o sim. dia a dia depois? Sim, Tá? sim. Então, naquele momento ali, é um momento que todo mundo está muito feliz, né? Porque existiu ali aquela solenidade, mas e o dia a dia? Eu acho que também a zeladora tem que conhecer o seu filho, né? Não é ele só indo no dia da festa, não. Ele tem que estar indo o dia a dia, né? Então, esse é o conselho que eu pela experiência, né, digo, não como dirigente, como Ogan, tem que se passar por isso, porque hoje está difícil a educação espiritual. Hoje, né, os filhos não estão mais o amor, o carinho, entendeu? Às vezes é um amor, um carinho ao orixá, mas ele não tem que ter só o orixá, ele tem que respeitar a zeladora, ele tem que respeitar o Ogan, ele tem que respeitar o mais velho. Ele chegou ali e já encontrou. Sim. Então, esse é o grande... essa é uma alegação que eu deixo para que todos, né, que estão hoje querendo se iniciar por algum motivo, que faça isso, que conheça a casa, ambas as partes, tanto o filho quanto a zeladora, porque aí sempre a coisa começou certa, meu pai, ela vai dar certo sempre. Tá certo, perfeito. Mas nós não vamos encerrar essa conversa, que eu já ia me esquecendo, eu soube que neste carnaval, segunda-feira de carnaval aqui em Búzios, o senhor, a Dofanitinha de Iemanjá, Ogan Martins, lançaram um afoxé, que foi um tremendo de um sucesso, assim, meio de improviso, meio... não é isso? Sim. E como é que foi essa... o afoxé do Oiá, né, hoje já reconhecido, né, aqui na nossa cidade de Búzios, à frente dessa mãe aí, a presidenta, mas quem abre, né, sempre ali brilhantando, nossa mãe Iemanjá à frente de tudo, e para mim foi... Como é que é o nome exato do afoxé? Afoxé do Oiá, né, em nome de nossa mãe. Sim. Né, que eu sou uma pessoa que, quando falo, me emociono sobre isso. Foi muito bom, muito bonito, né? E, assim, as pessoas interagiram, as pessoas chegaram na praça, todos sentaram em volta, desde quando começou, só se levantaram quando a mãe anunciou que estava, né, terminando ali o horário, né, em respeito, né, ao nosso procedimento e a prefeitura, mas que todos adoraram, inclusive pessoas hoje já querendo estar presente, né, aguardando a mãe autorizar aí, para estar se ingressando junto conosco. Eu terei o maior prazer de vir de onde for, para estarmos juntos, agregando, né, as pessoas que com muita vontade, muito carinho, estavam conosco ali. Aí Martim, também sempre com a gente, o Ogan Martim, à frente com nós ali no atabaque. O Ogan Martim é o que a gente costuma chamar de pé de boi, né? Não só anda, como amassa o barro também. Então, já fique você avisado que em Búzios já tem o afoxé Odoia e que no Carnaval de 2024 vai arrebentar a boca do balão, vai juntar aqui milhares de pessoas, vai fazer um desfile pelo meio da cidade, vai ser um show que vai parar até o oceano. Entendeu? Aguarde. Parabéns a você. Muito obrigado pela sua atenção.
Parabéns ao Martim, ao Gam Martins, parabéns à Dofanitinha de Manjá, por mais essa iniciativa, né? E por essas consequentes tentativas de trazer e de estabelecer, e de divulgar e de ampliar a cultura preta aqui em Búzios, o axé de santo, as palavras de Vodum, essas coisas todas que a gente sabe que é uma grande bandeira de luta. Tá certo? Muito obrigado. Vou lhe pedir para você cantar a cantiga de Oxaguian. Sim, eu que agradeço o Gutumbá, meu calopé a todos, o Mucuyu. Eu que agradeço o meu pai Alganja Sanã, uma pessoa à frente, né, nessa luta, essa bandeira há muitos anos aí. E eu, para mim, fiquei muito feliz, né, em ter chegado aqui no EBS, muito bem recebido pelo senhor, pelo Alorixá. Agradeço minha mãe Cirlei, meu pai Martim, né, por me trazer, estar aqui com o senhor hoje. Vim ontem, saí da Funa, né, cheguei de madrugada devido ao acontecimento à estrada, que houve um ocorrido, mas cheguei a tempo. E dizer que a luta não para, meu pai. Eu estou muito feliz de saber, já sabia lá do Rio, mas de saber que está tão perto, está tão próximo, ter o seu próximo a mim aqui, perto de nós, né? Pulou uma hora na E ano que vem eu vou estar lá na Afoxé. Sim, senhor. Inclusive também, meu pai. Tocando aquele agogô novo que o Martins eu estou trazendo um projeto para o sítio, pode deixar que eu fale de uma outra oportunidade, talvez num outro dia. Mas o pai Martins está comigo também na coordenação, mãe Cirlei. E lhe faço o convite, o senhor também, a participar desse projeto, que é aqui em Aruama, junto ao sítio. Assim que eu ficar bom do pé, tu me aguarda. Eu retornarei num próximo Ninguém convite me do senhor. Estaremos juntos. Né? E vamos cantar sim, na etnia Banta, né? Sim, no Mucuyu a todos. Eu adorei, Ayalá, Mamanju, Oxaguian. Mamanju Oxaguian, Mamanju Oxalupã. Odorei, Ayalá, Mamanju Oxaguian. Mamanju Oxaguian, Mamanju Oxalupã. Que nos dê paz, saúde, prosperidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. O logo do pé a todos. Axé. Tenho certeza que você gostou dessa conversa. Eu sei que você vai querer mais. E logo, logo a gente vai estar de volta aqui, dando continuidade. Passou o carnaval, passou as festas de final de ano. Agora, em março, a gente retoma nossos projetos, nossas palestras, nossas entrevistas. E o Grupo de Estudos Baldo Goffman está tinindo. Logo a gente se vê. Um abraço.